para poder falar sobre esse assunto. Because Vedam means that is called to know or to realization. O significado de Veda significa saber ou realizar. But one thing, this is for the transcendental. You cannot consider things to realize with our material senses. Isso significa que é algo transcendental. Nós não podemos realizar algo transcendental com nossos sentidos materiais. Because material things only we can realize with our material senses. Porque as coisas materiais só podem ser realizadas com os nossos sentidos materiais. And if you want to realize about the transcendental thing, you would have to tell the self-realized person. Se você quiser realizar sobre algum tema transcendental, espiritual, você tem que se abrigar a uma pessoa autorrealizada. And who has come from the assisted success. E aquele que vem através de uma corrente de sessão circular. Because this fundamental thing that is called Atinta, that is called inconvenience. Porque esse tópico transcendental é chamado de atintya, ou seja, inconcebível. And this actual language that is called the transcendental language Samadhi. E essa linguagem é chamada de Samadhi. So just according to our previous Acharya philosopher, one who realized about this philosophy, they will explain this philosophy. Então, de acordo com os nossos acharyas, mestres espirituais e professores, então nós podemos realizar essa filosofia de acordo com a explicação deles. So this Vedanta Dharma, this is called the highest philosophy and the world. Então, este Vedanta Darshana é considerado a filosofia mais elevada em todo o mundo. And this is very also ancient philosophy. E essa também é uma filosofia muito antiga. So just like also this all we see, Vedanta Darshan, the highest philosophy explains physically how we realize about our soul and realize about God in the supreme particular of God. Então, esse Vedanta Darshana, essa filosofia transcendental, ela nos ensina a respeito de nossa alma, quem nós somos, e a respeito de Deus. Quem Deus. Because philosophers, according to their knowledge, they discuss this philosophy. Então, de acordo com os filósofos, eles discutem sobre esse tema. So, in our system, we see there are 9 prominent philosophers. 9. Então, na nossa filosofia, nós sabemos que existem 9 filósofos proeminentes. Among these 9 philosophers, 6 they are called Siddhs and 3 they are called atheists. Não, de acordo com a nossa filosofia, 6 são considerados teístas, ou seja, que acreditam em Deus, e 3 filosofias são consideradas ateístas, ou que não acreditam em Deus. Atheists are about people who have no faith about soul and God. A filosofia ateísta é aquela que não tem nenhuma fé na nossa alma e em Deus. They think everything is automatically going on by the nature. Eles acham que tudo acontece automaticamente de acordo com a natureza. There are no supreme controller. Que não existe nenhum controlador supremo. They have no faith about God. Eles não têm nenhuma fé em Deus. But when you see Bible, Quran, and Indian philosophy, everywhere also explains about God. E nós podemos ver que na Bíblia, no Corão, em toda a parte da Índia, nós podemos obter conhecimento de Deus. When you explain about God, the principles are there. Quando nós falamos sobre Deus, então existem 3 vezes na palavra God em inglês, G-O-D. That G means generator, O means operator, D means nature. Então, God em inglês, Deus, G significa gerador, O operador
e destruidor. Deus é tudo isso. That means God, He creates all the living entities and all the elements, world and material world and sensitive world. Isso significa que Deus cria todos os elementos, todas as entidades vivas nesse mundo material e também no mundo espiritual. And only operator, everything was also operated by me. E o operador significa que tudo é levado a cabo através dele. And giving destruction, everything also the end of the destroyed by me. Então, desde que significa destruidor, significa que ele que destrói tudo no final. It is very clearly also explained what created man after his own image. E é muito claramente explicado que Deus criou o homem à sua semelhança e imagem. So that means Bible very clearly explains God means with the creator. Então é muito claramente explicado que Deus é o Criador. But atheists, they have no faith about God, so they are not atheists. Porque os ateístas que não têm nenhuma fé em Deus, eles são chamados de ateístas. That is called the non-philosophical test for Charvak Darshan. Just they discuss how to drink and live. Charvak Darshan é um tipo de filosofia que ensina como ser feliz, viver uma vida alegre. Because we did not believe God is the supreme controller, God is the creator, and God is the destroyer. Eles não acreditam que Deus é o Criador, que Deus é o operador e destruidor. And another philosopher is called they think about God and also soul and spirit. Então, existem 5 tipos de filosofias que têm conhecimento de Deus, têm fé em Deus. They are called, that is called the Gautam Rishi, who discuss about natural logic. O primeiro dos filósofos é chamado de Gautama Rishi, que ele discute sobre Naya Darshan, que significa lógica. And second philosopher is Pranam, he discuss about forces, how the material creates and also manifests material. E o segundo filósofo, chamado Kanada, ele fala sobre a filosofia Vaishvaya e fala sobre os elementos materiais, como as coisas são criadas. Then he discuss about Sankara, Patanjali, he discuss about Yoga Darshan. Terceiro, Kapila, ele discute sobre Sankhya e filosofia Sankhya. O quarto, Patanjali, ele discute sobre Yoga. Then Jamini, he discuss about Purnamata, and Ashwini, he discuss about Sutra. O quinto é Jaimini, ele discorre sobre Purva Mimamsa. E sexto, Vyasadeva, ele fala sobre Uttara Mimamsa. But in this material world, there are almost 5 religions. They also discuss different parts of the religious religions. Então, existem 5 religiões preeminentes no mundo que falam sobre filosofia teísta. The first religion is called Buddhism. Buddhism discuss about the consistent view that is called the Newton. Então, a primeira filosofia budista, ela discorre sobre Santarata, que é o humor neutro, neutralidade. And we discuss how to non-bowing, calm and quiet and peaceful. Então, assim, discorre dizendo como que podemos desenvolver conhecimento, ser pacífico, ter conhecimento não violento. The second unity discuss in philosophy that is called partial mode. A segunda filosofia, que é o judaísmo,
ela discorre sobre Dasarata, que é o humor de servidão. And Muslims, they discuss in their philosophy actual representative mood. E depois, a terceira filosofia do islamismo, os muçulmanos, eles discorrem sobre a amizade, que no sânscrito significa sakara. They discuss about parental mood, that's called bhakti. Na quarta filosofia, o cristianismo, ele discorre sobre o humor de pai e mãe, que é Vatsalya. If you read Bible, they clearly explain how to relationship with God. Right? Praise God with God, God and Son. That is called relationship with God and Son. That is called parental mood. Se você olhar atentamente na Bíblia, em muitos pontos, fala do relacionamento entre pai e filho. Né? E ali você vê que existe um relacionamento de pai e filho. Then this Hinduism, that is called the Sanatana Dharma, is about the conjugal mood as mood. E depois, a quinta filosofia do hinduísmo, que é Sanatana Dharma, discorre sobre o humor conjugal, Madhurera. And there is also two kinds of this conjugal mood. There is the relation between wife and husband, and other is called the relation between lover and beloved. There is something to lover and beloved. Nesse humor conjugal, existem dois tipos. O primeiro tipo é o relacionamento que existe entre o marido e a mulher. E o segundo tipo é entre o amante e o amado. But I want to come and establish actual to the Vedas. According to the Indian Vedas philosophy, there are 4 Vedas. Na realidade, existem 4 tipos de Vedas na filosofia. That's called Rig Veda, Samaveda, Yajurveda e Atharvaveda. Even that there is also, of course, different of the past Vedas. This is obvious. Mesmo Vyasdeva, que compilou os Vedas, ele escreveu outros tipos também de literatura, que é chamado Vedas. If there was never very confidential things, how the society will maintain and their culture experience. Nesses Vedas explica tudo como é criado, mantido, destruído, tudo está lá nos Vedas. And many times of past system, this system, different things discussed in this Veda. Tudo está discorrido nesses Vedas sobre sistema de castas e todo tipo de conhecimento. Because different activities of the living entity, so what is Veda is a different way. Então, de acordo que cada entidade viva, existem muitos tipos de entidade viva, e existe um conhecimento específico para cada tipo de entidade viva. The thing is, this material world is the 3 modes of the living entity. E nós podemos ver que existem 3 tipos de humores nas entidades vivas. That's called Sattvic, Rajasic, and Tamas. Sattvic, that is called mode of goodness. Rajasic, that is called mode of presence. And Tamasic, that is called mode of glory. Então nós podemos observar que existem 3 tipos. Né? Sattvic, que é no modo da bondade, Rajas, que é no modo da paixão, e Tamas, que é no modo da ignorância. So for this regard, there are also this type of instruction, different ways. Então, assim, os Vedas, eles transmitem conhecimento para diferentes tipos de pessoas. But ultimately, the goal of Vedas is to attain to Lord. Mas a meta última dos Vedas é como se alcançar a Deus. Then Vedas also discuss
some there is that's called Siksha, that is called phonetics. Fonética. Então, uma parte dos Vedas é chamada de fonética. Then second, that is called Chanda, that is called metric. Então, a segunda Chanda significa métrica. Then third, that is called grammar. Então, A terceira. a terceira é Vyakarana, que significa gramática. Then fourth is about etymology. A quarta significa etimologia. Then fifth is about astrology. A quinta escola sobre astronomia. The sixth is about rituals, how to perform the rituals. E a sexta escola sobre rituais, como executar cerimônias de fogo. But even after that, Krishna Bhutana is to Mahabharata. There is a condition so they are tendency to enjoy the friendship. Mas o objetivo da alma condicionada é a tendência de desfrutar dos sentidos, da gratificação dos sentidos. But they will discuss how to take cross the tendency of self-gratification attention to God. Então, o problema critica tirando como usar essa tendência de alcançar o Cristo. Os Vedas ensinam como você ultrapassar, né, usar essa tendência de desfrute material. Because you are the part of God. Porque você é uma parcela integrante do Senhor Supremo. All the divinity, they are the part and parcel of the Lord. Todas as entidades vivas são partes integrantes do Senhor Supremo. But how the human soul is attached to Lord? Como que a alma condicionada ela pode alcançar a luz? For this regard, the day he also discussed different philosophy. Dessa forma, Vyasadeva discorreu sobre diferentes tipos de filosofia. That is also discussed. That is called Vedanta Sutra, health philosophy that comes and technical words is used. O Vedanta Sutra também discorre sobre uma filosofia muito elevada, que existem algumas palavras técnicas. But that is also very complicated, not to understand. Isso é muito complicado, não é possível a gente compreender. Then he explained about Upanishad to give different kinds of stories and examples. Depois ele história sobre os Upanishads, que dá vários exemplos e conta muitas histórias. Then we discussed about Puranas, different history. Então ele fala sobre os Puranas, onde tem muitas histórias. Then we also discussed about the Mahabharata. That is Mahabharata means that is called great India. It's called Mahabharata. Então ele fala sobre o Mahabharata, que significa a grande Índia, a palavra Mahabharata. According to Vedanta religion, that is also Vedanta conference. Because Srimad Bhagavatam is the essence of our Veda, Puran and Mahabharata. O Srimad Bhagavatam, que é uma coleção, né, da literatura transcendental, é uma ciência transcendental e ali escolhe sobre todo o conhecimento dos Vedas, Vedanta, Upanishads, tudo isso. But still, some people can understand this philosophy. Ainda assim, a alma condicionada não consegue captar o conhecimento que está ali. Then Krishna told Arjuna in Bhagavad Gita, all this philosophy is very simple. Então, o Senhor Krishna, ele falou o Bhagavad Gita para Arjuna de uma forma muito simples. That is the 18th chapter of Bhagavad Gita. Krishna discourses about 18 kinds of yoga. Nos 18 capítulos do Bhagavad Gita, o Senhor Krishna discorre sobre 18 tipos de yoga. I think yoga means
to what? Yoga means respect to connect. Então, a palavra yoga significa conectar. You cannot connect one thing. These two things, then you can connect. Você não pode conectar uma única coisa. Você precisa de duas coisas para conectar. That is all that Atma soul and Paramatma super soul. Isso é chamado Atma, que é a alma, e Paramatma, que é a super-alma. You are not this body, you are the soul. But how to connect with God? Você não é esse corpo, você é a alma, mas precisamos saber como conectar com Deus. So in this Srimad Bhagavad Gita, it was said 18 chapter, 18 types of yoga. Assim, no Srimad Bhagavad Gita, escolhe sobre 18 tipos de 18 capítulos e tem 18 tipos de yoga. But among these 18 yogas, 3 yogas are very prominent. E dentre esses 18 tipos de yoga, 3 tipos são proeminentes. That is called Karma Yoga, Jnana Yoga, and Bhakti Yoga. Eles são Karma Yoga, Jnana Yoga e Bhakti Yoga. Because it is material world, without karma, no one can live in this material. Porque nesse mundo material, sem karma, atividades, ninguém pode viver nesse mundo. Who is not doing karma? Quem que não está executando atividades? Karma. We are doing karma. A todo tempo nós estamos fazendo, We are executando living, karma. working, living, Nós estamos comendo, dormindo. Tudo isso é karma, ação. Even you are taking on the breathe. Mesmo quando nós estamos respirando, isso também é karma. For this regard, Krishna says to original karma never starts. Ma phaletu sadhana. You have to rise to perform karma. Krishna fala para o no Bhagavad Gita que você tem o direito de executar karma, atividades. Yes, because without karma, you cannot live. Without breath, without breathing, you cannot live. You have to do karma. Porque sem o karma você não pode viver, né? Você precisa comer, precisa respirar. Sem isso você não vive. But Krishna says all the fruits of karma, if you are doing, they become all kinds of good actions. Krishna fala para o no Bhagavad Gita que todos os frutos dessas atividades você ofereça a mim. Então assim você